Meritíssimos e meritíssimos, está começando mais um vídeo do nosso especial do Oscar. E esse primeiro vídeo a gente dedicou a todas as categorias que tem a ver com aquela questão do amor à produção de um filme. O cinema e a arte conseguem unificar quase todas as artes que surgiram antes dele. A imagem, o som, a dança, todas aquelas artes iniciais, quanto juntas fazem o filme. E para compor toda essa aura que tem no filme, tem muitos aspectos técnicos que estão meio escondidos ali. E que são muito mais do que argumentos, em discussões, em críticas. Elas têm sua importância para a gente conseguir gostar e apreciar um filme por inteiro. Apesar da gente taxar de cult quem fala a fotografia, mas são elementos essenciais para o seu apreço àquilo que você está assistindo. Só um exemplo bem rapidinho, quem assistiu à Rede Social, ou então o próprio ganhador do Oscar de 2016, Spotlight, que são roteiros um pouco mais parados, que tem um ar um pouco mais fechado, você nota um dinamismo muito grande neles, porque os aspectos técnicos, seja edição, iluminação, montagem, tudo ali funciona muito bem. Eu acho que a montagem faz toda a diferença. Sim. E nós vamos começar falando da primeira categoria, que é, por acaso, melhor edição, antigamente conhecida como melhor montagem. Essa categoria premia o responsável pela edição do filme. É aquela pessoa que pega as várias cenas filmadas de formas separadas e junta elas de uma forma só, dando um sentido cronológico para aquilo que está acontecendo na tela. E essa montagem ela pode ser tanto linear, como é o caso de 12 anos de escravidão, que é uma história bem contadinha, fato por fato, não tem nada de alteração, ou pode ser uma história totalmente não linear, como é o caso de Pulp Fiction. A gente tem uma montagem bem mais intrincada, que tem fatos acontecendo no futuro, no passado, no presente. O tempo cronológico do filme é diferente do tempo cronológico dos fatos. E o trabalho na sala de edição ocorre com a equipe de edição e o próprio diretor, porque é ali que a gente tem os cortes, que a gente retira o material que está sobrando na narrativa, e a gente tem também a finalização visual, que, por exemplo, no Esquadrão Suicida, aquelas legendas horríveis que aparecem lá, se deu na sala de edição também. Esse ano, entre os indicados, nós temos Baby Driver, que, na minha opinião, deveria ser o preferido para a categoria, porque ele se sobressai muito pela irreverência e pela comicidade, na hora de tratar ali a ordem visual da história. Ele apresenta sequências de cortes que trazem um dinamismo muito inédito para esse gênero, que é o musical de ação, que realmente não era um gênero até então. A próxima categoria que a gente vai falar são os melhores efeitos visuais. Aqui entra não só a computação gráfica, o CGI, mas também os efeitos práticos utilizados para dar realismo à produção. E isso é uma coisa que nós não sabíamos antes de pesquisar. A gente achava que os efeitos visuais era só a criação computadorizada, mas é muito, muito além disso. E por mais que um filme se apoie quase que inteiramente em CGI, às vezes isso pode ficar meio datado, por mais que o orçamento seja gigante, porque a tecnologia vai evoluir. Por outro lado, se esses efeitos servirem muito bem a narrativa, completar o filme de uma forma orgânica, ele não vai se tornar datado, ele não vai ser ultrapassado, porque ele vai estar servindo a história, como é o caso de Senhor dos Anéis e principalmente As Aventuras de Pique, que foi um dos vencedores recentemente, que tem elogios até hoje daquela criação daquele tigre, dos animais no barco ali, que é uma coisa quase perfeita. Esse ano, nós do Toga temos dois favoritos, Blade Runner 2049 ou Planeta dos Macacos, A Guerra. O primeiro apresenta um mix muito bem-vindo entre CGI e efeitos práticos que tornam aquele universo todo muito palpável e de uma organicidade muito real. E mesmo os efeitos puramente computadorizados têm um destaque muito grande por sua qualidade, principalmente na cena do holograma, que é uma cena totalmente íntima entre o protagonista e o seu par romântico ali, que a gente tem um momento de puro encanto cinematográfico. Já o segundo, a gente tem uma criação de personagens inteiramente computadorizados, com uma grandeza de expressões e de nuances tão forte e tão grande que a gente meio que tem uma criação de um novo estilo de atuação, que é a atuação por meio dos efeitos visuais, que um dos especialistas é justamente o Andy Serkis, que faz o protagonista César, que é uma criação em CGI que a gente custa acreditar que não é real. Complementando aí a categoria de melhores efeitos visuais, a gente tem uma outra categoria muito importante para compor a ambientação do filme, que é melhor maquiagem e penteado. Essa categoria avalia transformações físicas e corporais, de estilo, aquelas que são criadas por meio de cosméticos, próteses e outros artifícios que não sejam, por exemplo, o próprio corpo do ator. Eu ficava muito confusa se um ator que engorda bastante para o papel, a pedido da produção do filme, se isso entrava em melhor maquiagem e penteado ou se era simplesmente trabalho do ator. E descobrimos que é o trabalho do ator. Desde aquela maquiagem que é utilizada para fazer um ator se parecer com outra pessoa, como é o caso do Anthony Hopkins em Hitchcock,
Tanto aquela maquiagem que é usada para criar seres fantásticos e surreais, como é o caso de Labirinto do Fauno, assim como os efeitos visuais em computação gráfica e efeitos práticos, a maquiagem tem que servir à narrativa. E igualmente, os penteados que os personagens vão utilizar no filme devem representar o seu estado emocional e a sua forma de lidar com o mundo exterior. E um dos exemplos que a gente tem clássicos nisso é o filme Hair, aquele filme que conta a história dos hipsters e como que o cabelo deles contava a própria história do grupo a que eles pertenciam. O penteado, ele é essencial para ajudar a compor a ambientação. É por isso que muitas vezes os filmes de época acabam levando essa categoria, porque é evidente como a maquiagem e o cabelo são elementos indispensáveis para a composição da verossimilhança da narrativa. Nessa edição, nós temos O Destino de uma Nação, com uma composição brilhante do Winston Churchill, mas a gente tem também Extraordinário concorrendo, que fez um trabalho incrível de composição facial, né? Você praticamente substituiu o rosto do ator. Isso, inclusive, foi essencial para a entrada no personagem e para o desenvolvimento da atuação do Jacob Tremblay. Na categoria de melhor figurino, a gente tem sendo consagrados aquelas roupas e acessórios que são utilizados para transmitir o estado interior dos personagens durante a narrativa. Isso porque a moda, a forma de se vestir, ela sempre foi muito importante para retratar tanto o sentimento de uma época quanto a composição de um universo fantástico, por exemplo. E a gente pode ter esse trabalho sendo realizado tanto num visual um pouco mais classudo, como esse ano a gente tem a Trama Fantasma, em que os vestidos e todos os figurinos ali tem aquele ar um pouco vitoriano, um pouco mais soturno, que dão uma atmosfera mais pesada pro filme. Ou em A Forma da Água, que a gente tem figurinos um pouco mais delicados, só que principalmente na protagonista a gente tem o uso do vermelho muito bem representado, porque ela começa usando só um lenço no cabelo para representar a paixão dela pela criatura, até que em algum ponto ela começa a usar o casaco vermelho, o vestido dela começa a mudar de coloração justamente para representar esse estado emocional dela. E demonstrando que a produção de um filme é um sistema todo intrincado, nós temos uma outra categoria, que é a de melhor fotografia. Essa categoria premia o diretor de fotografia. É ele quem auxilia na escolha das locações, dos movimentos de câmera, da iluminação, quais lentes serão utilizadas, quais filtros vão entrar naquele momento, a composição dos elementos de cena. Tudo isso faz parte do trabalho desse diretor. A gente tem essa categoria como tão elevada porque a fotografia de um filme é a poesia visual dele, é o conjunto dos elementos que são perceptíveis à medida que você bate o olho. O diretor de fotografia é responsável por tudo isso. E por isso que ele trabalha em conjunto com o diretor da obra, porque tem a identidade visual, vai contar a história principalmente. Esse ano a gente tem belíssimos trabalhos nessa categoria, principalmente nos dois favoritos. Primeiro, A Forma da Água. O meu favorito. Porque a fotografia desse filme é bem mais fechada, os ângulos são bem mais restritos para dar um ar intimista, e a gente tem aquele uso do tom esverdeado, até amarelado em algumas cenas, para dar esse tom de realmente uma coisa mais aquática. E o meu favorito é Blade Runner 2049, desde o uso do neon até o uso de cores mais saturadas no ambiente desértico, e principalmente o uso de fumaça e neblina. E se não bastassem dois diretores, o filme tem um terceiro diretor, que é o diretor de arte. E ele tem uma categoria só para ele, o de melhor direção de arte. O diretor de arte é quem é responsável por coordenar todos esses outros elementos que nós já falamos e transformar o trabalho de cada profissional numa coisa harmônica por si só. Ele, juntamente com o diretor de fotografia, vão dar o tom da construção visual que o filme vai ter. A função do diretor de arte, então, não é criar exatamente o visual, é meio que, junto com o diretor de fotografia, harmonizar e pôr em prática aquilo que foi criado no desenho de fotografia, que o diretor de fotografia já tinha criado. E dessa vez eu preciso dar o braço a torcer, porque o trabalho feito em Blade Runner 2049, ele foi muito bom por conseguir tornar crível esse mundo sci-fi futurista. Ele conseguiu trabalhar muito bem a construção das cidades repletas de anúncios e mesmo as complexas e, ao mesmo tempo, rústicas, formas geométricas das construções arquitetônicas que eles optaram por incluir ali. Mas o favorito mesmo é A Forma da Água, que é um filme essencialmente visual e que boa parte da mensagem dele se transmite por meio da direção de arte. Uma elaboração visual simplista e ao mesmo tempo onírica, sendo que cada cenário tem a sua própria poesia. Bom, passadas as categorias mais visuais, a gente vai entrar nas categorias um pouco mais confusas, que são as categorias sonoras. A primeira delas é a categoria de melhor edição sonora. E a gente pode dizer que a edição de som é o equivalente ao que a própria edição de imagem e até a direção de fotografia fazem no sentido visual.
visual do filme. Aqui é elaborada a melhor forma de se captar os sons em um ambiente, lidando com as adversidades do cenário que o filme está sendo rodado, e bem como a gente tem a escolha dos sons que devem ser captados e utilizados no material final. E além disso, de captar os sons que a gente tem no mundo real, os sons ambiente, a gente tem aqui a criação dos sons que não existem na natureza, e eles criam na sala de produção sonora. E os casos clássicos que a gente tem é, por exemplo, o T-Rex de Jurassic Park, e principalmente o trabalho sonoro de Transformers, todo aquele negócio de metal contorcendo, por mais que sejam filmes um pouco muito ruins. Reflita um segundo sobre o que você está falando, porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. O trabalho sonoro é impecável, o trabalho de criação de som. Caminhão dando a cambalhota, seguida de soco. Rogerinho, que eu não tenho condição de comentar, Rogerinho. Por mais que um filme possa parecer ruim, a gente vê que existe muito trabalho envolvido. Esse ano, o grande favorito para essa categoria, e pessoalmente o meu favorito também, é Dunkirk, que teve um fascinante trabalho de edição de som. O filme, por não ter tantos diálogos, tantas interações entre personagens, te prende e te transporta completamente para aquela situação por meio dos mais diversos efeitos sonoros. Filmes de guerra geralmente levam vantagem nessa categoria porque eles precisam e muitas vezes conseguem transmitir aquele ambiente que é muito barulhento por si só e exige um trabalho muito primoroso. E Dunkirk não fica atrás, na verdade está bem à frente aí na categoria de conseguir transmitir o horror da guerra por meio de efeitos sonoros apenas. A próxima categoria complementa a edição de som, que é a mixagem de som. O trabalho de captação do som e de criação do som, que é a sonoplastia, ele por si só não se insere no filme. Tem que ter a mixagem, que é o quê? O processo de enquadrar os sons em determinadas cenas. É meio que sincronizar tudo ali e fazer os movimentos e os elementos visuais serem correspondidos pelos elementos sonoros da cena. A mixagem de som, ela pega aquele resultado ali da edição de som e tem que harmonizar tudo, incluindo ali toda a trilha sonora do filme, inclusive as canções. E esse ano acho que a gente tem um favorito que muito provavelmente vai levar, que é Baby Driver. Porque aqui a gente tem um genial trabalho de sincronização dos sons ali, que ele aposta mais uma montagem sonora que vai encaixar cada som do ambiente, as batidas musicais, o que dita o ritmo da obra. E aqui é o visual casando com o som, e a gente tem aquele musical de ação frenético, assim, sensacional e dinâmico. E para finalizar o vídeo de hoje, nós vamos tratar ainda de mais duas categorias, que são muito parecidas, mas são diferentes, que é Melhor Canção Original e Melhor Trilha Sonora. A categoria de Melhor Canção Original, ela diz respeito a uma música específica que represente ali um momento dentro do filme, um momento significativo, e que tenha letra e melodia. E dentro dessa categoria, às vezes a academia premia canções que não necessariamente tocam durante uma cena. Era tradição, mas eles começaram a incluir também as músicas de abertura e de crédito final, sendo que se for no crédito final tem que ser a primeira canção a ser tocada. Um detalhe é que essa música ela tem que ter sido feita, escrita, composta exclusivamente para o filme. Esse ano a categoria de Melhor Canção Original tá bem fraca, na minha opinião, e a favorita devia levar mesmo para casa, que é Mystery of Love, que foi uma canção que teve bastante peso esse ano por causa do filme Call Me By Your Name, que está indicado inclusive a melhor filme. Dentre os outros concorrentes nós temos This Is Me, de O Rei do Show, e Remember Me, do filme de animação da Pixar Viva.
Bom, e a última categoria técnica que a gente vai abordar nesse vídeo é o Oscar de melhor trilha sonora, porque aqui entram as partes que são exclusivamente instrumentais e são elas que vão ditar o ritmo narrativo e vão meio que complementar sonoramente a cena junto com os elementos da edição sonora. A trilha sonora, ela vai te ajudar a contar a história também. E é por isso que a gente fala que o trabalho de um filme, ele é muito conjunto. Você não tem como só separar um do outro e falar assim, não, esse filme ele é só bom, esse filme é só ruim. Porque todos os filmes têm ali elementos feitos com muito cuidado. Você pode ter um com todos os elementos ruins, lógico, mas isso é muito mais difícil. Esse ano a gente tem um favorito, que novamente é A Forma da Água, que é um dos filmes que vai mais levar estatuetas com certeza nessa edição. Não é à toa que está indicado a 13 categorias, exatamente. Né? E aqui o trabalho feito pela orquestra para compor toda a atmosfera mágica e de fábula que o filme tem, meio que casa perfeitamente com a narrativa que o Del Toro estava contando ali. O tom onírico se dá por meio dessas trilhas mais suaves e bem mais levinhas que a gente tem na narrativa. E eu acho que não só isso, para a construção desse ambiente de fábula e tal, a gente tem uma narrativa que usa a música como elemento, né? Isso favorece ainda mais a trilha sonora do filme, que parece que te conduz ali numa dança, né? Ela é o seu parceiro de dança ali que vai te conduzindo por entre a história. Bom, esse foi o nosso vídeo sobre as categorias técnicas do Oscar e eu acho que deu para explicar até bem assim tudo, porque é muito complexo a produção de um filme, tem muitas e muitas etapas, algumas são bem semelhantes assim, mas deu para diferenciar. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem. Foi muito legal esse trabalho que a gente fez aí de pesquisa para entender as categorias, que era um pouquinho confuso até para nós. E eu acho que só uma explicaçãozinha final, depois de todas essas etapas aí, as últimas que a gente tem para confecção de um filme mesmo, na parte sonora é a mixagem de som, que vai misturar a edição sonora e a trilha e canções, e a montagem, que agora é a edição, que vai pegar os elementos visuais ali que foram filmados e unir. E a edição ainda vai pegar o trabalho da mixagem de som e unir tudo nas cenas. Então, na sala de edição, que o diretor vai estar lá junto com a equipe, vendo toda a montagem do filme, e que assim que acabar o trabalho ele vai poder falar, isso aqui é meu filme. Enfim, gente, é isso. Deixem o seu like, deixem nos comentários se vocês acompanham essas categorias técnicas, quais são os favoritos de vocês. Não perca os 2 próximos vídeos do Oscar, os 3 na verdade, que tem a nossa paródia. Acho que é isso então. Até amanhã com o próximo vídeo, gente! Tchau!